Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês aí do outro lado? Espero que todos estejam bem, alegres, contentes e felizes, seja na companhia da família, dos amigos da escola ou da rua do bairro aí onde você mora. Não importa, como eu sempre digo, na onde você está, com quem você está e o que você está fazendo. O que é importante é que Jesus e o Espírito Santo seja a companhia constante aí do seu lado, te fazendo companhia. Porque com eles a diversão fica mais gostosa, os estudos fica mais fácil, as tarefas diárias flui com mais facilidade, você faz mais rapidinho. Por quê? Porque Jesus estando conosco, ele nos guarda, nos guia, nos protege, nos ajuda a fazer o que é certo. O Espírito Santo estando do nosso lado, ele nos ensina, fala com a gente sobre o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, não é? Então, com essas duas pessoas do nosso lado ali, cuidando da gente, tudo vai fluir muito bem. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho da vida desse grande homem de Deus, sobre a vida do profeta Eliseu? Então vamos para a nossa história de hoje? Era um dia muito quente e Eliseu, o profeta de Deus, caminhava, né, por caminhos empoeirados, viajando de cidade em cidade, fazendo seu trabalho para Deus. E nesse dia em particular, ele chegou a um pequeno povoado chamado Sunem, a poucos quilômetros de Jezreel. E Eliseu ainda não sabia, mas Deus iria fazer um dos seus milagres mais extraordinários através dele, nesse povoado tão tranquilo, tão pequeno. E Eliseu se aproximou da casa onde um fazendeiro rico vivia com a sua esposa. A Bíblia não menciona o nome deste homem nem da sua mulher, mas refere a essa mulher como a mulher sunamita, isto é, a mulher que morava em Sunem. Essa história que eu vou contar para vocês hoje tá aqui, ó, na Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. E o subtítulo aqui da história está escrito, ó, a Sunamita e o seu filho. Então, essa mulher, né, talvez ela tenha visto o profeta cansado e suado das suas viagens, e ela convidou Eliseu para comer com ela e seu marido e descansar um pouquinho. E nós podemos imaginar que Eliseu, né, ali conversando com o casal, e aquele casal tão hospitaleiro, é possível que ele tenha contado sobre as coisas maravilhosas que Deus havia feito, né, para o povo através da vida dele, como purificar a água de Jericó, como multiplicar o azeite da viúva pobre. E daquele dia em diante, toda vez que Eliseu estava perto de Sunem, ele visitava aquele casal. E a mulher sabia que a vida de Eliseu devia ser dura e às vezes solitária, sempre viajando de um lugar para o outro. E Deus lhe deu uma ideia de como ela e seu marido poderia alegrar, né, a vida do profeta. E aí a mulher disse para o seu marido, tá aqui, ó, no versículo 9, ó, e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E aí o que ela falou? Façamos-lhes um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se retire. Então, ela teve a ideia o quê? Ela, uma mulher rica, ela teve a ideia de construir na casa dela um quarto de visitas, um quarto para o profeta. E seu marido, né, estava de acordo. E eles fizeram um aposento, né, na parte de cima, ou seja, no sobrado da casa. E quando estava pronto, eles colocou ali os móveis, como diz aqui na Bíblia. Colocou uma cama, colocou uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, ou seja, uma lamparina, né, para que ele pudesse enxergar à noite. E um dia, quando Eliseu chegou a Sunem com seu servo
Geazi, ele viu o seu novo quarto e eles foram ao aposento e Eliseu foi descansar. E ele estava tão agradecido a Deus pela bondade daquela mulher e do seu marido que ele queria fazer algo para eles. Mas o quê? Já que eles eram ricos. E aí Eliseu pediu que Geazi chamasse aquela mulher, falou assim, Geazi, vai lá e chama aquela mulher que eu preciso conversar com ela. E aí, o ajudante do profeta, Geazi, foi e chamou a mulher. E pegou e falou para ela, olha, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Você quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Porque naquela época, o profeta, né, era o líder religioso, então os reis vinham consultá-los para saber sobre as guerras, se podia ir ou não à guerra. Os comandantes viam até os profetas também para que ser abençoado, para que o profeta oferecesse sacrifício, para que eles na batalha desse tudo certo. Então, o profeta tinha acesso ao rei e ao comandante do exército. Ele perguntou para ela se ela queria, né, precisava de alguma coisa, que ele intercedesse por ela. Mas, como ela era muito rica e ela não precisava de nada, ela respondeu, ó, tenho tudo o que necessito. Estou contente vivendo aqui no meio do meu povo. E aí a mulher saiu. E mais tarde, Eliseu falou outra vez com Geazi sobre como podia demonstrar sua gratidão àquele casal. E aí Geazi teve uma ideia. A mulher e seu marido não tinham filhos e talvez não pudesse ter filhos, já que o marido dela já era mais idoso. Ela não tem nenhum filho, disse Geazi para o profeta. E a maioria das mulheres de Israel queria ter filhos. Certamente, meu senhor, esta mulher também queira ter seu filho. E aí Eliseu mandou chamar ela de novo. E ele disse para a mulher, olha, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela quase não pôde acreditar. Como assim um filho? Era a única coisa que ela não tinha, porque ela tinha uma boa casa, era dona de muitas terras, tinha um bom marido, né? Tava ali no povoado, tanto é que ela falou que não precisava de nada, porque ela com certeza ela tinha uma boa convivência com as pessoas ali da cidade, né, do povoado de Sunem. E depois de todos esses anos sem filho, ela iria ser mãe. Ah, mas parecia bom demais para ser verdade. Essa promessa seria um presente especial de Deus para ela e para seu marido. Era uma notícia tão boa que nem parecia ser verdade. E você acha que Deus cumpriu a promessa que ele fez àquela mulher, crianças? Ah, sim, Deus prometeu. Finalmente chegou o dia quando o filho prometido nasceu. Ah, mas deve ter sido um dia de muita alegria para aquele casal. E passar na Bíblia não fala, né? Se Eliseu continuou passando ali, né, pela casa dela, da criança vinha, ela falou, olha, profeta, a bênção, a promessa de Deus na minha vida está aqui. Olha criança, olha que menino lindo, maravilhoso. A Bíblia não fala o nome dela, não fala o nome do marido, não fala o nome da criança. Só fala aqui, ó, que passaram-se alguns anos. E a mulher, ó, crescendo, no versículo 18, e concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu com seu pai que estava com os segadores, ou seja, aquele menino cresceu, né? E como toda criança, às vezes aí da sua idade, 7, 8 anos, ele gostava de ir com o papai para o meio dos segadores, da época da colheita, porque eles tinham uma plantação de trigo. E aí uma manhã parece que o sol estava realmente forte e o menino estava fora no campo com os servos, quando sentiu uma dor de cabeça muito forte. E ele correu para o pai chorando. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Aí rapidamente o pai deu a ordem do servo: leva ele para sua mãe.
Aí o servo pegou o menino, né, e foi depressa para casa e entregou para a mãe. E a mulher deve ter ficado muito preocupada, né, quando viu seu filho gemendo de dor. A gente que é mãe fala, o que é, meu amor, tua cabeça tá doendo? Hoje, né, a gente fala, espera lá que a mamãe vai pegar ali uma dipirona, um paracetamol para poder você tomar para ver se essa dor de cabeça passa. E ela tratou de confortar o menino. Calma, calma, né? Naquela época não tinha os remédios que nós temos hoje. Com certeza ela colocou lá um paninho, uma compressa, né? Um paninho com água fria na cabeça da criança para ver se melhorava aquela dor de cabeça, já que estava muito calor. E ela colocou ele em seu colo. Mas apesar do seu amor e do seu cuidado com o filho, ao meio disso, sabe o que aconteceu? O menino morreu. Morreu a criança, morreu o presente maravilhoso que Deus tinha dado para ela. E a mulher estava angustiada. Esse era o menino que Deus havia prometido lhe dar. Ele foi um milagre e agora estava morto. Ai, mas que situação triste, a situação daquela mulher. E aí, sabe o que ela fez? Ela foi, pegou a criança, né? E colocou ele no quarto do profeta. Colocou ele em cima da cama lá, né? Levou ele até o andar superior, colocou ele na cama do profeta e fechou a porta. E aí ela se apressou e falou para um servo, falou, vai lá no campo e fala para o meu marido que eu preciso de uma jumenta e de um dos servos. Eu preciso ir até o homem de Deus. Eu vou e volto logo. E o marido perguntou por que ela queria ir, mas ela não disse que o filho tinha morrido. Somente disse, não se preocupe, eu preciso falar com o homem de Deus. Mas no fundo do seu coração, essa mulher estava triste, né? Mas ela deve ter confiado de que, de alguma maneira, Deus iria ajudá-la. E aí ela saiu de Sunem, né? A mulher e o seu servo saíram dali, né, montado no seu jumento e foram para onde? Até o Monte Carmelo, que era onde se encontrava o profeta Eliseu. E aí ela falou, ó, vamos rápido e só para quando eu mandar. Ela falou para o seu servo. E lá do alto do Monte Carmelo, né, que dava para ver longe a estrada, as campinas, Eliseu podia ver que estava vindo um cavaleiro, né, rápido, numa jumenta. 2 cavaleiros. E quando se aproximou, Eliseu, né, olhou assim de longe e ele reconheceu a mulher. Então ele disse para Geazi, para o seu servo, veja, é a mulher sunamita. Vá correndo recebê-la e pergunte se vai tudo bem com ela, com seu filho, com seu marido. E Geazi foi e perguntou exatamente como Eliseu lhe tinha dito. Mesmo estando muito triste, a mulher respondeu a Geazi que tudo estava bem. E ela seguiu adiante. E olhando para Eliseu, né, ela desceu da jumenta e se prostou aos pés dele e abraçou os pés do profeta. E Geazi se apressou e falou, não, solta o profeta, o que está acontecendo? A senhora abraçando os pés do profeta? Mas Eliseu disse, deixa, porque ela está muito triste e o Senhor ainda não me revelou o que aconteceu. E aí a sunamita disse a Eliseu que seu filho prometido, que Deus tinha dado para ela, estava morto. E imediatamente Eliseu disse para Geazi que era para ele pegar o seu cajado, ou seja, um bastão de madeira com o qual o profeta andava, né? Porque como o profeta andava por aquelas estradas, tinha às vezes ele que subir em alguma pedra ou afastar alguma cobra, algum bicho. Então, os profetas, pessoas antigamente naquela época, sempre andavam com um cajado na mão. E aí, ele pegou e falou que era para Geazi pegar o seu cajado e fosse bem depressa a Sunem. E falou, olha, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mandou Eliseu, né, Geazi fazer. E Geazi pegou o cajado e saiu correndo, mas a mulher recusou-se aí. Falou, não, o senhor mandou ele, mas eu quero que o senhor vá até a minha casa. Então, o profeta Eliseu decidiu acompanhá-la. E Geazi chegou na casa antes, né, de Eliseu e da mulher. E ele fez como
Eliseu havia instruído, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas o menino nem se mexeu. Por quê? Porque o menino estava morto. E Geazi saiu da casa correndo e se encontrou com a mulher sunamita e o profeta Eliseu pelo meio do caminho. E ele disse a Eliseu: olha, eu coloquei o cajado como o senhor mandou, mas o menino está lá, morto, sem reação nenhuma. E aí, chegando à casa, Eliseu subiu no quarto, fechou a porta e, com tristeza, ele viu, que o menino estava morto, deitado na cama sem vida. E sabendo que Deus amava o menino, Eliseu, confiou em Deus, que Deus podia fazer o bem, mesmo naquela situação ruim. Eliseu confiava que Deus podia transformar em bem, aquela situação. Ele sabia que Deus amava o menino e a sua mãe, e com tristeza, ele olhou para o menino deitado na cama, então orou. E Deus lhe disse o que fazer. Deus falou para Eliseu que era para Eliseu deitar sobre o menino, colocando, deitar sobre a criança, colocar a sua boca na boca do menino, as mãos sobre a mão do menino e colocar assim, unir, como a gente, assim, uma pessoa tivesse deitada, assim, boca com boca, olho com olho, ele deitado sobre o menino. E ele fez isso e ele começou a sentir, que o menino começou a aquecer, assim, o corpo do menino que estava gelo começou a aquecer. Ele podia sentir o calor voltando ao corpo do menino morto. E aí Eliseu se levantou e o menino só esquentou, mas não teve movimento. E aí ele andou pelo quarto de um lado para o outro, orando para Deus, para que Deus fizesse o milagre. Depois ele voltou e novamente deitou sobre o menino com os braços abertos e a boca assim, os braços do menino abertos, ele com os braços abertos e a boca na boca do menino. E de repente o menino espirrou 7 vezes. E depois abriu os olhos. Deus, pelo seu grande poder, usou Eliseu para devolver a vida daquele menino. E o menino ressuscitou. E aí, Eliseu deve ter se transbordado de alegria, E ele pediu a Geazi, gritou: Geazi, Geazi, chama a sunamita aí. E a mulher chegou ao quarto e Eliseu disse: pegue o seu filho. E aí a mulher, cheia de alegria, jogou seus pés de Eliseu em gratidão por sua ajuda e pelo milagre que Deus havia feito. Depois ela tomou seus filhos no braço e levou ele para fora. E a mulher sunamita confiou e Deus fez o bem naquela situação ruim. Então, crianças, o que nós aprendemos com essa história, da vida de Eliseu? Se você, às vezes, está passando por uma situação difícil, uma situação ruim, se, às vezes, na sua vida, alguém que você amava muito pode ter morrido, ou se mudado, ou talvez você esteja enfrentando situação difícil, como por exemplo, a mamãe ou o papai está doente, ou mesmo você está doente numa cama, ou às vezes o papai está desempregado e está difícil a situação em casa, está faltando o alimento. Eu não sei qual é a situação difícil que você está passando, mas quando acontece coisas ruins que você não entende, pode parecer que Deus tenha deixado de amar e cuidar de você e que tudo está fora de controle. Você pode sentir raiva de Deus e falar assim: mas eu agora tenho o Senhor no meu coração, já te aceitei no meu coração, olha só, eu quero ir para a escola, eu tô aqui dodói, eu quero ir para a escola, eu não tenho nenhuma roupinha para ir para a escola, tá faltando comida da minha casa, a única hora que eu como é o lanche da escola. Olha, Jesus, meu papai tá doente, tá no hospital, a minha mamãe tá desempregada, olha, meu vovô morreu, o meu irmãozinho tá dodói. E aí você não entende, Fica com raiva e pergunta como algo bom, às vezes de você ter aceitado Jesus. Eu te aceitei, Jesus, isso está acontecendo coisa ruim na minha vida, que situação é essa que eu estou passando? Mas Deus ainda ama você e Ele sempre estará com você, como prometeu.
Ele sabe e pode fazer algo bom surgir mesmo na pior situação. E na Bíblia está escrito, ó, lá em Romanos 8:28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, confie que Ele pode fazer o bem mesmo numa situação ruim ou triste, porque Deus é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Olha só o nosso versículo de hoje, ó. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que podem fazer os homens. Hebreus 13:6. Então, se você já tem o Senhor Jesus como seu Salvador, você pode confiar que Deus é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Você pode depender de Deus, aconteça o que acontecer. Ele está no controle de todas as situações. Se as coisas não acontecem como você quer ou espera, mesmo assim, você pode agradecer a Deus porque Ele vai ajudá-lo. Então, ó, é o que esse versículo está falando. Ó. Vamos ver de novo. Ó. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Hebreus 13:6. Agradeça por ele ser o seu ajudador, que lhe dará força e coragem para sempre seguir em frente. Então, diga a Deus que você confia que ele pode fazer algo, né? Ou agir aí na situação, mesmo a situação estando difícil. Talvez Deus use essa situação que você está passando aí para trazer você para perto dele. Que às vezes, né? A gente só lembra de Deus quando está na situação difícil. Se você está bem na escola, se o papai está no bom emprego, tem carro, casa boa, alimento, roupa, calçado, tá tudo uma maravilha. Sua saúde tá boa? Brinca com a coisa, mas não se lembra de Deus. De todos os dias, de manhã, quando levanta, à noite, quando vai acordar pelo menos, agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pela noite, por isso isso é do ser humano. Todos nós humanos somos assim. Quando a situação tá tudo calmo, sereno, tranquilo, em paz, alegria, a gente deixa Deus por último, não priorizamos Deus. Aí a situação fica apertada, a gente corre para Jesus, corre para falar com ele. Então, às vezes, Deus usa situações difíceis na nossa vida para nos mostrar que nós devemos confiar nele, que ele é o único que pode nos ajudar. É só ele. Nós devemos adoração. E talvez Deus use para também ajudar alguém a entender que precisa de um Salvador. Às vezes você já aceitou Jesus, né? Já tem Jesus no seu coração, sua família também tem, mas às vezes tem um vizinho, um amiguinho que está lá revoltado da vida e não entende porque as coisas ruins estão acontecendo com ele. Aí ele vê que você já passou por situação difícil e você melhorou. Ele fala: nossa, mas por que você passou por isso, por aquilo, por aquele outro e tá aí dando alegre, feliz? Eu tô aqui triste, passando pela mesma situação. Você fala: é porque eu tenho Jesus no coração, Jesus mora aqui dentro, ele é meu ajudador. Quando tá tudo difícil, eu peço para ele e ele vem me ajudar. E talvez, né, Deus, você passa por uma situação difícil também, você nunca vai saber por que você passou por aquilo. Que Deus não vai falar para você por que você passou por aquilo. Eu, professor Esther, entendo assim, que Deus nos prova para nos aprovar. Todas as situações difíceis que a gente passa é para que Deus fale assim: deixa eu ver se ele está firme comigo mesmo, se ele está fiel a mim, ou é só porque ele quer alguma coisa de mim. E aí Deus nos prova. E aí, se a gente mostra para ele que nós confiamos nele, nós acreditamos, como o nosso versículo, que ele é o nosso ajudador, ele fala: ah, foi aprovado nesse teste. E aí você fica de boa, daí dali a pouco ele fala: deixa eu dar mais um testezinho para ele. Igual na escola. Na escola nós não temos lá as provas bimestrais para poder saber se você aprendeu tudo ali, o conteúdo daquele bimestre, não tem?
E aí a professora vai lá, aplica uma avaliação para saber se a turminha, a classe toda aprendeu aquilo, todo o conteúdo que ela deu durante aquele bimestre. Deus da mesma forma, ele nos prova de tempos em tempos para saber se a gente está ali firme, mesmo e fiel com ele, ou se a gente só procura ele quando precisa. Então nós temos que o quê? Através da nossa vida, mostrar para ele que nós estamos ali, ó, junto com ele. E se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, Deus tem uma promessa muito especial para você, porque a Bíblia diz lá em Atos 16:31, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se você crê, ou seja, confia plenamente no Senhor Jesus que morreu por você, Deus promete que você será salvo do castigo de ficar longe de Deus para sempre. Você reconhece que é pecador? Mas quer ser perdoado do seu pecado hoje, confiando no Senhor Jesus para salvá-lo? Se você quiser, né, aceitar Jesus no seu coração, você pode fazer isso aí agora. Eu vou fazer uma oração aqui e você aí do outro lado repete junto comigo, ó. Inclina sua cabecinha aí onde você tá. Não precisa nem você falar, só a oração ali com pensamento. Fala bem assim, ó. Querido Senhor, eu sei que sou pecador, merecia ser castigado pelos meus pecados, mas eu creio que Jesus morreu na cruz para que eu pudesse ser salvo dos meus pecados para sempre. Agora eu confio no Senhor como meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me dê uma nova vida para que eu possa viver para agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, pode ter certeza que esse versículo aqui, ó, vai ser uma promessa que ele fez para você. E você pode ter essa promessa aí todos os dias na sua vida. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Hebreus 13:6. Eu trouxe aqui, turminha, uma música para cantar para vocês que fala sobre a importância da família. Como era importante para aquela mulher, né? Ela era rica, ela tinha suas fazendas, tinha uma boa casa, mas faltava algo muito importante para ela, que era um filho. Porque a família é formada o quê? Do pai, da mãe e dos filhos. É lógico, né, que tem um casal que não tem filhos, mas para se ter uma família formada, tem que ter uma criança ali também. E ela não tinha, era só ela e o marido. Então, muitas das vezes, né, você aí criança fica triste, porque às vezes o papai e a mamãe se separam, a briga, discussões na família. Mas se Deus é o seu ajudador, é só você pedir para ele que tudo aí que está atrapalhado na sua vida, na sua família, Deus pode entrar com providência e restaurar a sua família, tá bom? Olha só essa musiquinha que é bem legal. Deus planejou perfeita família, pai, mãe, irmãos vivendo em harmonia, mas o inimigo quer destruí-la com morte, dor, separação. Então Deus sustenta a nossa família. Se falta alguém, dinheiro, saúde, Deus é quem vai nos ajudar. É Deus quem sustenta a nossa família. É Deus quem sustenta a nossa família. Bom, turminha, esse foi o nosso episódio de hoje da vida de Eliseu, mas nós ainda temos mais história da vida de Eliseu para contar. O que nós aprendemos como ensino principal da vida de Eliseu hoje? Que não importa a situação difícil que nós estamos, Deus é o nosso ajudador e Ele pode operar milagre na sua vida. Já pensou? Ele ressuscitou o filho da sunamita. Ele pode curar a doença que você tá, ele pode dar emprego que o papai precisa, ele pode suprir todas as suas necessidades. E se você tiver fé, ele pode também ressuscitar alguém aí na sua casa. Que o próprio Jesus fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você faria todas as coisas que Jesus fez e muito mais. O que manda é o quê? É a nossa fé
em Jesus. Bom, turminha? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Aí vai lá na setinha, curte, comenta, compartilha. Às vezes que aquele seu amiguinho que tá passando por uma situação difícil e não sabe como sair dessa situação difícil, agora você sabe como ajudá-lo. Compartilha com ele e você aí também tenha plena confiança que o Senhor é seu ajudador. Um beijão para vocês, vou ficar aqui te aguardando na expectativa para o nosso próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau.